Meus queridos amigos, esse vídeo aqui é sobre uma temática interessante e polêmica. Eu já vou avisando, alerta de cancelamento. Sim, posso tomar aquela cancelada gostosa de cada dia, porque eu tô tratando do tema favorito da esquerda woke. Tô falando da agenda trans e das estranhas razões por detrás de um investimento multimilionário em querer falar sobre gênero pra criança. Entenda tudo nesse vídeo. Meus amigos, antes de continuar, peço pra vocês, vamos lá. A Academia MBL tá rolando agorinha mesmo, tá? As inscrições, então você fala, pô, eu não tenho como pagar, é pago, coisa mais de R$1.000 e tantos reais, não tenho como pagar, não tem como pagar, tá sem limite, manda uma mensagem pro Renato Batista, vai no Instagram dele, manda essa mensagem, é um DM no Instagram dele, ele vai ajudar a resolver este teu problema, tá bom? Inscrições estão abertas agora, vem fazer parte desse exército. Ah, não quero ser militante, tudo bem, estude, conheça de política, as aulas são fabulosas, vamos lá. Eu tô entrando nesse tema, galera, porque eu ouvi essa matéria da Folha aqui, que tratava do seguinte, olha, estão pipocando projetos aqui, ora contra pronome neutro, ora contra banheiros neutros, ora contra cirurgias de mudança de sexo pipocando para menores de idade em hospitais públicos, né? E a Folha, que ela é uma defensora contumaz dessa agenda, né, fez uma matéria mais ou menos crítica. Queria saber, trouxe gente da área para perguntar se esses projetos eram transfóbicos ou não, tá? E a verdade é a seguinte, tá? Nós temos que passar a discutir. 20 anos atrás, havia essa tentativa de uma imposição de uma nova língua para todos nós. Pronomes, é elo, delo, elix. Não, isso não havia. Havia essa febre, 20 anos atrás, de mudança de sexo entre crianças e adolescentes? Não, isso nunca houve. Não houve. Tá, então não há. Há essa imposição de personagens em séries e novelas e tal, voltados para crianças, como está acontecendo hoje? Não. Então por que diabos isso está acontecendo? Porque vejam, né? Nós vivemos um mundo em que as pessoas são livres, especialmente falando aqui do Ocidente do Brasil é complicado falar isso, mas no Ocidente, de onde vem essa agenda toda, as pessoas, os adultos podem tomar suas decisões, olha, eu quero mudar de sexo, beleza, o cara faz lá a cirurgia, faz a transição de sexo dele, ele muda e vida que segue. Deveria ser assim. Uma pessoa livre, adulta, tomando decisões que concernem a sua própria individualidade, ora, ela tem que ser livre, ela tem que ser respeitada pela decisão dela. Digo mais, vamos supor que um homem vai lá, não me sinto homem no meu corpo, sou adulto, mudou, quer usar o nome social dele como nome feminino. Eu acho desrespeitoso você falar, não, vou tratar ele como ele era o Roberto, vou chamar ele de Roberto. Eu acho isso até babaca. Acho que é legal você tratar a pessoa com respeito como ela quer ser tratada. Agora, isso é muito diferente de uma estranha agenda que há, com muito dinheiro envolvido, em tentar manipular a sexualidade de crianças, tá? Não deveria ser normal em qualquer lugar do mundo cirurgias que mutilam órgãos genitais de crianças se tornassem naturais e fossem celebradas pela imprensa por formadores de opinião. Não deveria ser natural que pornografia e danças eróticas fossem apresentadas para crianças de 2, 3 anos, acompanhadas por vezes de suas mães. Mas aparentemente no primeiro mundo isso se tornou normal. Dá uma olhada nesse vídeo. Achou pouco? Dá uma olhada nesse aqui. O tema é tão grotesco e é tão bizarro que ele começou a despertar muitas discussões. Nós, no Clube MBL, fizemos um relatório inteiro sobre isso, tá? Esse relatório que você está vendo na tela que está disponível para todos vocês. E o nosso relatório levantou alguns pontos interessantes. Dá uma olhada no que eu vou ler aqui. Olha só. Em 2019, o site Roll on Friday publicou que o escritório de advocacia Dentons, considerado um dos maiores do mundo, fez campanha para que crianças trocassem de sexo sem consentimento dos pais. A Dentons, junto a outras grandes organizações como a Reuters, que é a maior agência de notícias do mundo, publicou um documento promovendo uma série de boas práticas que aumentariam a autonomia dos jovens na decisão sobre a transição sexual. Em determinado trecho do relatório, lê-se que a exigência de consentimento dos pais ou do tutor legal pode ser restritiva e problemática para menores. O escritório, no entanto, era apenas a face jurídica dessa empreitada. Seu rosto identitário, de fato, era a organização IGLYO,
the International Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, Intersex, Youth and Student Organization. Em um de seus relatórios intitulado Apoiar a Criança Intersexo, a Iglio escreve que uma das coisas mais importantes é ser honesto com a sua criança e ouvir o que ela tem para lhe dizer sobre suas próprias necessidades. Além do uso ridículo da linguagem neutra, o documento em português não passa de uma tradução mal feita da versão em inglês e deixa claro o interesse dessa organização pela colonização infantil. Há um foco muito específico em crianças, o que pode ser observado em outras organizações. Sou estranho para você. Por que um dos maiores escritórios de advocacia do mundo passa a atuar abertamente no auxílio a crianças para que elas possam fazer suas transições de sexo contra a vontade dos pais? Houve um caso agora no Canadá de um pai que foi preso por não concordar com a mudança de sexo de um dos seus filhos. E esse padrão vai se repetindo. Ora, é uma transfobia. E a transfobia tem que ser combatida como se fosse o maior dos crimes. Logo, qualquer um que se opõe a uma decisão errada de uma criança que está sendo manipulada por uma agenda que está sendo colocada agora para as crianças em todo o Ocidente, se o pai se opõe, o pai pode ser preso. E assim como as coisas estão andando. Veja, o Nicolas, e vocês sabem a minha opinião sobre o Nicolas, ele fez um protesto meio bocó lá na Câmara dos Deputados para ganhar seguidores em rede social, e ele ganhou os seguidores dele. Ele é um aproveitador nesse sentido, mas ele estava lá fazendo isso. Pois bem, os ataques e os pedidos de cassação contra o Nicolas era que ele cometeu o terrível crime de transfobia. Né? E ele não foi transfóbico. Mas percebam como nessa construção de novos valores e nova moral na nossa sociedade, qualquer crítica a esse novo, vamos dizer assim, baluarte a ser amado pela nossa sociedade, que agora é a pessoa trans, qualquer crítica que você tenha a essas políticas, ele nem fez uma crítica à pessoa que é trans, e sim a imposição de uma agenda, especialmente nos esportes. Qualquer crítica, não, o cara tem que ser preso. A Tabata Amaral veio falar que ele deveria ser preso num debate. Quem aí tomou uma invertida se atrapalhou todo, porque a maior parte da população acha isso tudo uma grande loucura. A população acha que existem dois sexos e a população está certa nisso. Mas onde nós vamos parar? Percebam, a Cartoon Network, por exemplo, canal de televisão destinado ao público infantil, é uma das entidades privadas que mais soma esforços na propaganda transsex. Em 2020, a empresa usou suas redes sociais para divulgar a ideia de que existem gêneros para além de homem e mulher, usando seus personagens mais populares para representar essa diversidade de pronomes e gêneros. Em sua programação, a Cartoon Network constantemente promove personagens com alguma sexualidade que fuja da normatividade heterossexual cisgênero. Claro, há uma necessidade de representar essas pessoas no show business. Entretanto, a desproporcionalidade da sua representação aponta para intenções outras, além da questão da representatividade na programação. A mesclar conteúdos infanto-juvenis com a agenda LGBTQIA+, busca-se a replicação desses tipos de comportamento. Dá uma olhada nesse gráfico. Esse gráfico aqui demonstra que ao longo dos últimos anos o número de personagens transgêneros para o universo infantil, em desenhos animados, séries e filmes, ele pipocou. Veja o exemplo da Fundação Arcos, que doou entre 2007 e 2010 cerca de 58 milhões de dólares para programas médicos focados em causas homossexuais e transgêneros. Por que tanto foco e tanto dinheiro na naturalização disso? E por que crianças? Percebam que é na criança, no período mais difícil, que é a transição entre criança e adolescente, quando as crianças recebem a bomba de hormônios da puberdade, que elas têm as dúvidas, os seus corpos se desenvolvem de maneira diferente, as meninas ficam inseguras, os rapazes ficam inseguros, né? Ah, eu sou feio, eu sou fraca, eu não sou bonita, ai meu Deus, estou insegura, não sei o quê. É nesse período de inseguranças que envolve ali os seus 8, 9, 10 anos de idade que essa propaganda é bombardeada, fazendo que as pessoas que estão passando por esse período de insegurança, ao naturalizar a ideia de que elas, por exemplo, não têm um gênero definido, que elas fazem parte de um desses 83 gêneros diferentes que são criados em escala industrial todo dia, elas podem ter uma opção para além de uma definição que é muito dura, que é a definição que acontece na adolescência, em que o seu sexo biológico é reforçado por essa bomba de hormônio que você recebe, que é a puberdade. E aí você não apenas foge desse evento biológico necessário na vida de todo mundo, como você recebe um acolhimento, você tem que ser, né, aceito, você tem que ser feliz, e aí você toma uma decisão, e você faz uma cirurgia, e muitas dessas crianças estão fazendo, porque essas cirurgias estão multiplicando, estão pipocando, e aí muitas dessas pessoas passam a se arrepender. E eis o ponto. Muita gente fala de ciência e tal e tudo mais, mas ninguém sabe, ninguém tem um estudo a longo prazo demonstrando se isso tudo não vai redundar em pessoas em depressão, pessoas que se arrependem, pessoas que fazem uma mutilação do seu próprio corpo em nome de uma agenda que lhes foi imposta e enfiada a goela abaixo via propaganda. Tá?
E essa propaganda tá na TV, como disse, tá na Cartoon Network, tá no celular, está no TikTok, tá em todo lugar. E ai que se você critique. Esse vídeo aqui, por exemplo, pode cair. É uma situação bastante tensa. Tá? Não há consenso em lugar nenhum. O acadêmico James Caspian queria produzir um estudo sobre o processo de arrependimento e destransição sexual, mas acabou se vendo diante da comissão de ética da Bath Spa University, na Inglaterra. Sua pesquisa foi negada, pois, segundo a comissão, seus resultados poderiam ser politicamente incorretos. E vocês percebem que ele, que é, além de um estudioso, ele é um cara da comunidade ativista LGBT e ele foi fazer uma crítica a isso, ou entender se há um arrependimento para disso, o estudo dele foi barrado. Porque há dentro da academia e há dentro da imprensa essa pressão por essa imposição de uma agenda que, para muitos e grande parte da população, é absolutamente antinatural. Eu vou dar minha opinião aqui, vocês já devem saber. Há uma agenda muito perversa que brinca com uma geração inteira e que manipula seus filhos, e veja só, povo nenhum manipulou seus filhos da maneira como os Estados Unidos e o Ocidente como um todo vem fazendo, a ponto deles arriscarem sua própria identidade em nome de não sei qual perversidade sociológica ou social, ou qual causa política que eles estão defendendo, que eles não sabem quais são as consequências. Se você for tentar investigar ou pesquisar as consequências disso no longo prazo, você é barrado. Ah, esse cara deve ser cancelado. Mesmo se ele faz parte, inclusive, da comunidade LGBT. A situação, meus amigos, é que essa perversidade não pode ser aceita nem em termos científicos, muito menos em termos esportivos, como a gente já discutiu várias vezes aqui, a presença de transgêneros, especialmente homens em esportes femininos, e ainda mais nessa sexualização precoce, com drag queens arreganhando a perna, a bunda, abrindo espacate para crianças de 2, 3 anos, sob aceitação, vamos dizer, aberta de seus pais, especialmente das suas mães, que, inebriadas por uma agenda, sentindo que elas são tolerantes, parte de uma vaidade ridícula para parecer uma pessoa moderna, bacana. Tudo isso passa a ser naturalizado e essas crianças sendo alvo de um experimento social à plena luz do dia. É óbvio que isso tem que ser combatido. E eu apoio todos os projetos que não sejam preconceituosos com adultos que tomem decisões sobre seu corpo e sua individualidade, mas projetos que queiram brincar e manipular a sexualidade dessas crianças. Isso é perverso, isso é mal, isso é canalha, e uma sociedade que faz isso é profundamente doente. Eu apoio o projeto de lei do Kim Kataguiri que está no Congresso, que busca barrar esse tipo de loucura. E nós temos que entrar nessa luta. E não apenas negando esse absurdo, mas afirmando algo. E esse é o problema, nós não conseguimos afirmar mais nada num mundo cada vez mais fluido. Afirmar que existe uma norma, que a nossa sociedade concorda há milênios, que é, a norma é, existe o homem e existe a mulher. Ah, eu não me adequo. Sim, você faz parte de uma minoria e você tem que ser respeitado. Mas a norma a ser cultivada nas escolas e na nossa cultura é a norma a qual nós sempre acreditamos. E nós temos que cultivar a norma, não criminalizar a norma, e não ficar fazendo testes perversos com os jovens do nosso país. Isso é absolutamente doentio. Espero que tenham gostado. Beijos e abraços para todos vocês.